Vamos voltar ao estudo da Universidade de Bergen, na Noruega? Mais de 16 mil pessoas participaram e quase 8% eram compatíveis com o diagnóstico de vício em trabalho. Isso é muito importante, hein? Workaholic não é a pessoa que gosta do trabalho, tá? É a pessoa que tem um vício em trabalho. E olha só o que os pesquisadores perceberam. Algumas doenças são mais comuns entre os trabalhadores compulsivos. Quase 34% tinham sintomas de ansiedade. Para se ter uma ideia, isso só foi perceptível em cerca de 12% dos não workaholics. A proporção é parecida em casos de TDAH. Quase 33% dos viciados em trabalho preenchiam critérios de TDAH e aproximadamente 13% dos não viciados apresentavam esses sintomas. Já o transtorno obsessivo-compulsivo atingia mais de 25% dos workaholics e menos de 9% dos não workaholics. Vale lembrar, TDAH é a sigla utilizada para o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E aí, sabe o que eu pensei, Karnal? A gente precisa problematizar essa cultura, inclusive pensando num gasto possível, pensando em políticas de saúde pública de longo prazo, né? Sim, porque é interessante pensar que essas pessoas já tinham potencial para toques, para transtornos de déficit, hiperatividade e transferiram isso para o trabalho. Então, não é provável que o trabalho tenha provocado isso. Então, é muito interessante também que a vida familiar é complexa, as relações afetivas são complexas. Mas se você está fazendo uma planilha Excel, um relatório, aquilo é um resultado imediato, que é muito mais rápido do que viver a felicidade como pai ou como mãe. Então, você vai acabar transferindo para o trabalho, porque ele é um pouquinho ready-made, né? Ele é um pouquinho mais objetivo, mais direto. E isso é muito atrativo hoje, no mundo de hoje. Eu não acho que o trabalho crie neuroses, mas o trabalho possibilita que você vá transferindo várias coisas para um espaço que você não questiona mais. Um espaço que vai se tornando um grande, grande vício. Por isso, workaholic, como lembrou o Jorge, um pouquinho de alcoolismo com trabalho. Bom, gente, a gente falou aqui das consequências para a saúde e também disse como o excesso de demandas pode, inclusive, prejudicar a rotina do workaholic no trabalho. E a gente volta a falar com o psicanalista Jorge Forbes. Para ele, a compulsão por trabalho pode afetar até mesmo a criatividade. Pode prejudicar muito porque, especialmente nos nossos tempos pós-modernos, nos tempos onde a criação é a grande bússola, o viciado em trabalho só consegue repetir a mesma coisa. E foi muito bem apresentado por Chaplin, pelo Carlitos, em tempos modernos, pela repetição burra da mesma ação o dia inteiro. Viciado em trabalho não é bom para a pessoa, não é bom para a sociedade e é péssimo para o próprio trabalho. E Rita, já que o Jorge Forbes falou dessa mistura, né, com o alcoolismo, eu quero te perguntar o seguinte: as empresas podem ajudar a difundir essa ideia do workaholismo, desse vício em trabalho? Com certeza sim, principalmente as empresas relacionadas à tecnologia, elas têm um pouco isso na própria cultura da empresa. Então, quanto mais você trabalha, maior é o seu salário, mais bem visto é você, visto, né, pelos outros, pelos seus pares. Então, tem essa coisa mesmo da competição muito acirrada, até porque quando a gente trabalha, né, com programação, as horas, os minutos, eles acabam contando muito, né? São trabalhadores que trabalham por hora, então realmente tem essa competição muito acirrada, né? De quem fica mais tempo trabalhando, quem escreve mais linha de código, quem consegue resolver os bugs. Então, acho que sim, essas empresas elas acabam ajudando a difundir essa cultura, infelizmente. E é curioso da gente pensar como até mesmo atitudes que podem ser bem vistas, inclusive pelos trabalhadores, podem ajudar a aprofundar essa lógica de não divisão mais entre o indivíduo trabalhador e o indivíduo pessoa física, num espaço pessoal, porque eu vejo essa coisa de, você vai para a empresa e agora tem a área de descanso dentro da empresa. Tem o dia que você pode ir vestido de maneira casual, então um lado mais pessoal. Você pode levar o seu cachorro para o trabalho, tem um espaço de lazer e, de repente, junto com essa coisa da tecnologia, a gente acaba vendo com bons olhos
uma lógica que, claro, se você estiver dentro do seu horário regular na empresa e puder descansar alguns minutos com estrutura, tudo bem. Mas se aquilo significa que você está passando muito mais horas do seu dia na empresa, isso tem diversas consequências, porque você, de fato, acaba com a separação entre o que é seu trabalho e a sua vida privada, né? O Jorge trouxe à tona o filme Tempos Modernos, em que Chaplin, em pleno cinema falado, decidiu por um filme ainda mudo para representar um trabalhador que não sabe qual é o produto final do que ele faz, é incorporado na lógica da máquina. A Rita citou antes dessa capacidade de Fordismo, essa capacidade do iotismo, poderíamos falar de Taylorismo, de todas essas variantes de linha de montagem, para o qual o trabalhador era um operário, ou seja, um operador de máquinas. A Rita tocou muito na questão da área de informática, que é a área de tecnologia, a área de produção de informação, mas eu vou lembrar também mercado financeiro, é outra máquina de moer carne, é uma máquina que, se você sair antes das 10 da noite é porque você não está muito empenhado nisso, porque o mercado de Xangai já está abrindo e você tem que estar ligado a tudo isso. Mas, acima de tudo, gente, a capacidade que nós precisamos dizer às pessoas não é trabalhem menos, trabalhem com mais eficácia, com plena dedicação ao trabalho, no horário do trabalho. Negociem com vocês. Se em algum momento você precisa estender o horário de trabalho, isso é natural em qualquer trabalho. Professores como eu, chega no final do ano, necessariamente sábado e domingo e madrugadas, nós teremos trabalhos, reuniões, conselhos de classe que se estendem e se estendem sem parar. Então, há momentos assim, mas eu preciso saber dizer não para não virar a peste do Chaplin. Gostei da indicação do Jorge. Vejam o filme Tempos Modernos. É uma reflexão sobre como uma pessoa se esgota na eficácia, como ela se esgota na capacidade, inclusive, de uma máquina de alimentar que vai fazer o trabalhador comer porcas e parafusos. Ou seja, como nós perdemos a noção de quem nós somos. E aí, tanto faz. Se você quer trabalhar 16 horas por dia, sábado e domingo, você vai ser muito útil a quem ele contrata. E daqui a alguns meses ou anos, vai ser dispensado, porque já foi usado, já ficou o bagaço. Agora joga fora e contrata outra pessoa.